Olá, colega médica, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre contas, sobre cálculos, né? Aquilo que muito médico detesta, mas que é muito necessário pra gente. A gente precisa saber qual é o custo da nossa hora de trabalho. Independente se você tem um consultório, se você tem uma clínica montada, se você divide com alguém, se você atende em algum outro lugar, né? Terceirizado, sublocado, mas você precisa ter uma noção de qual é esse valor de custo para que você possa ter uma ideia real de quanto é a sua lucratividade. Porque quando a gente fala de faturamento, de lucratividade, de quanto realmente está entrando na conta do médico, alguns não fazem ideia. Só conseguem perceber que tem um atendimento amplo, que acaba tendo um fluxo grande de clientes ao longo do mês, mas não sobra dinheiro. E às vezes é uma coisa simples que precisa ser corrigida, mas é muito importante que você tenha essa noção. Quando a gente fala aqui para vocês, né, do alvo de a gente trabalhar 30 horas semanais, a gente pensa aí talvez em 6 horas diárias mesmo de atendimento, né? E aí se a gente colocar de segunda a sexta, 6 horas são 30 horas semanais. Quando a gente pensa em dividir o custo por essas 30 horas semanais, a gente precisa colocar alguns quesitos em que não entra só o aluguel. Algumas pessoas até pensam, né? Colocam o aluguel, o condomínio, o IPTU e o salário da secretária, caso tenha, e acha que esse é o custo de sala dele. Mas eu vou te dizer que não. A gente ainda tem algumas outras coisas que precisam ser somadas. Se você parar para pensar, no fim das contas faz uma diferença danada. Vamos lá? Então, o que você precisa levar em consideração de uma forma real para que você veja o custo de sala que você tem? Você precisa colocar o aluguel, o condomínio e IPTU, né? Isso é uma coisa mais óbvia. Se você tem um funcionário, o salário desse funcionário, mas você precisa colocar todos os insumos que você gasta. Papel higiênico, toalha de papel, sabonete, álcool gel, se você faz algum tipo de procedimento, o que você utiliza ali, né? Seringa, agulha, gaze, anestésico, enfim, todos os insumos que entram no seu consultório, que entram no seu trabalho geral, ele precisa entrar nessa conta, tá bem? E fora isso, você tem que pensar naqueles custos e que você não faz mensalmente, né? Que são os custos ou semestrais ou anuais, mas que também precisam ser retirados aí e somados nesse valor de custo. De que eu tô falando, né? Da própria unidade, do Cremerge, por exemplo. Cremerge para mim, né, que sou do Rio, mas do CRM, a gente precisa colocar isso em conta, a gente precisa colocar o valor da taxa de bombeiro anual, a gente precisa colocar os valores, por exemplo, de taxa bancária, se você tem uma conta específica para CNPJ, né? Então esse valor também entra nesse cálculo. Você coloca todos os tipos de custos aleatórios que você venha a ter, troca de tinta de impressora, se você tiver adquirido algum produto, né, como por exemplo uma impressora nova ou algum tipo de equipamento para sua clínica ou para o seu consultório, isso também precisa ser somado nesse fator. E claro, a gente não pode esquecer do pó de café, do copinho que você serve, do chazinho, o 13º da sua secretária. São muitas contas, né, que às vezes passa mesmo desapercebido, então você precisa colocar isso tudo no papel. Depois de feito isso, você vai pegar esse valor total mensal e você vai dividir pelo número de horas que você atende. Se você atende, como a gente citou aqui no nosso exemplo, né, 30 horas semanais, você vai pegar esse custo e vai dividir por 30 horas. E aí você vai saber qual é o valor de hora de custo que você tem. Se a gente colocar um valor aqui fechado de 10 mil de custo, né, mensal, dividido por 30 horas, a gente vai ter uma hora de custo de R$333. Ou seja, para você funcionar de forma plena, você precisa pagar R$333 a cada hora sua de trabalho. Logo, se o seu atendimento é de 1 hora, você não tem possibilidade de cobrar menos ou igual a este valor. Se você cobrar menos de R$333 a sua consulta, você literalmente está pagando para trabalhar. Se você cobrar um valor igual a R$333, você está trocando. Então você precisa cobrar um valor acima de R$333 a sua hora de consulta para que você possa ter algum lucro. Conseguiu entender? Não é tão difícil,
mas é um pouco detalhado, porque às vezes a gente se esquece de algumas coisinhas que são mais básicas e a gente não põe no papel. E eu vou te falar que se você parar para realmente anotar tudo aquilo que você gasta, a diferença fica grande, não fica pequena. Então não deixe de fazer isso antes de você precificar a sua consulta. Você pode estar achando que vai fazer um negócio da China e pode estar perdendo dinheiro. Faça suas contas. Valorize seu CRM.